Você sente que o mal está dominando o mundo? Que o mal está à mostra? Que cada vez mais nós temos motivos para enxergar a maldade, para enxergarmos as fraquezas humanas? Que a cada dia parece que o mundo está mais louco, que as coisas estão mais fora de controle, que o que antes parecia absurdo, o que antes parecia assim uma coisa que não aconteceria na vida prática, de repente começa a ser algo cotidiano, algo rotineiro, algo que a sociedade parece começar a aceitar como se fosse algo natural. Você tem ou já teve essa sensação? Coloque aqui nos comentários. Uma boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Despertando Pessoas. Eu sou Daniel Kaltenbach e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é relacionado ao momento em que a humanidade vive. E com os arquivos de Epstein sendo revelados agora no Diário da Justiça, em 2026, milhões de páginas de informações, fotos, nomes de pessoas de elite expostos, tudo isso tem o seu significado espiritual também. E o que significa espiritualmente tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos testemunhando? Então vamos juntos hoje descobrir por que o mal está se mostrando assim, tão claramente. Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira neste final de era? Vivemos, sem dúvida alguma, uma guerra espiritual, no sentido de que forças do bem e forças do mal estão em franco combate, como há muito tempo não estiveram. Como de uma maneira que nós, quer dizer, na nossa vida, nós nunca presenciamos nem de perto. Ao contrário, nós estamos vivendo um momento onde luz e sombra se encontram com muita força e fazendo com que não exista uma área cinzenta no meio do caminho, fazendo com que todos as entrelinhas desapareçam. Mal e bem estão convivendo um ao lado do outro, medindo forças. E essa força, tudo isso que está acontecendo tem um propósito, tem uma razão de ser. Mas afinal, quem que você acha que no final ganha? O mal ganha e toma conta do planeta Terra e nós vamos voltar à barbárie, quem sabe até nos autodestruir? Ou o bem ganha, na sua opinião, e nós vamos, de fato, passar a ter um novo momento deste planeta, uma nova era do planeta Terra? Qual que é a sua opinião? Mas nesse momento a gente vive, então, um tempo de despertar, um tempo de clara separação do joio e do trigo. Um momento de expansão de consciência que, assim, a nossa alma consegue perceber, ser palpável na nossa vida. Tudo isso acontecendo nesse instante, agora, neste momento da nossa encarnação nesse planeta. Olha que momento especial, gente. Olha que momento diferenciado. E como que é importante que a gente aproveite esse momento para que a gente tire os melhores frutos e benefícios espirituais daí. Porque não é um momento fácil. Às vezes a gente acha, não, eu estou tranquilo. Mas será que estamos mesmos? Será que nós estamos percebendo tudo o que está acontecendo e as ondas, as energias que estão nos carregando muitas pessoas, às vezes, sem perceber, para o lado errado? Quantas vezes no seu dia a dia você tem se encontrado tenso, nervoso, estressado? Você tem visto as notícias e deixado o ódio tomar conta de você? Deixado as suas palavras serem palavras pesadas em relação a outras pessoas, outros seres humanos, outros grupos e até mesmo pessoas que de fato estão praticando mal? Até que ponto, no meio dessa bagunça toda, desse caos que está se instaurando, você consegue manter o seu equilíbrio? Ou até que ponto o mal está te desequilibrando sem que você nem perceba isso? Então, tudo isso é motivo para a gente estudar, se preocupar e perceber mais a fundo o que está acontecendo. E esse caso do Epstein, todos esses relatórios, tudo isso, nós vamos aproveitar isso tudo para falar um pouco mais disso tudo, que é um exemplo muito claro do que nós estamos vivendo hoje. Se antigamente o oculto era velado,
Hoje o mal está desfilando na nossa cara, no nosso nariz. Escândalos estão sendo banalizados. Líderes globais envolvidos em corrupção e luxúria, sociedades anestesiadas, e muitos de nós também anestesiados. Não nos revoltamos mais, parece. Não temos mais capacidade de nos chocar, capacidade de nos sensibilizar, capacidade de ter empatia, capacidade de perceber o absurdo da situação. Nós estamos falando de todos os sentidos. Estamos falando do Epstein hoje, mas nós brasileiros estamos vivendo isso já há muito tempo, na questão da política, principalmente no nosso país, onde nós não nos sensibilizamos mais. E as coisas vão acontecendo. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Então a gente precisa dar um passo para trás. E precisamos olhar um pouquinho mais de longe o que está acontecendo e percebermos que é o momento de nós tomarmos as medidas, darmos os passos, andarmos em direção à luz. Como Jesus falou, orai e vigiai. Principalmente, orar e vigiar. Perceber o que está acontecendo ao nosso redor, porque o mal aparece em pele de cordeiro, né? O lobo em pele de cordeiro. Muitas vezes ele vem dizendo, não, eu levanto bandeiras belíssimas, eu ajudo, eu favoreço os necessitados, os pobres, eu não sei quem, mas é mais do que a hora da gente parar de ouvir palavras que às vezes nos hipnotizam e passarmos a ver a verdade que está por trás de tudo que é dito, a verdade que está por trás de quem diz isso e a energia e as consequências na prática de todas essas pessoas que emanam essas falsas verdades. Então, vamos parar, né, de banalizar os escândalos. Vamos parar e rever as nossas vidas como sociedade humana e retomarmos os princípios básicos da ética, da moral, da espiritualidade, que não vamos dizer que estão sendo perdidos, mas para alguns sim, para uns estão sendo perdidos e para outros estão sendo encontrados. Então vamos fazer parte das pessoas que estão encontrando a luz no meio do caos, que estão percebendo a luminosidade no meio das sombras. E a razão disso tudo está acontecendo agora não é ao acaso. Ao momento, é o instante de que o mal realmente não se esconda mais. Se ele antes andava disfarçado, hoje ele desfila e vai desfilar às claras. E assim nós temos que readaptar a nossa vida, a nossa percepção de mundo, a nossa percepção de humanidade, e estarmos, de fato, preparados para tudo que vem pela frente. Porque o que vem pela frente ainda será mais forte do que nunca. Então, vamos estar preparados. Se você é novo aqui no canal, seja muitíssimo bem-vindo. Já se inscreva, ative o sininho para receber as nossas novas notificações. E hoje eu vou dar aqui um spoiler. Eu vou falar da novidade que eu tenho falado aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Na última terça-feira de fevereiro, nós vamos inaugurar aqui no canal Despertando Pessoas o programa Radar Terceira Visão. Vai ser um jornal, praticamente um jornal, notícias espirituais sobre espiritualidade, sobre ufologia, sobre parapsicologia, sobre ocultismo, sobre tudo que você puder imaginar, mas com seriedade e trazendo os fatos que acontecem no mundo, que às vezes passam desapercebidos por todos nós, à luz, para que todos nós possamos enxergar tudo isso e que para todos nós possamos estar realmente cientes do que está acontecendo pelas informações corretas. Então, você não perde por esperar o nosso jornal, o nosso Radar Terceira Visão, que estreará aqui no canal Despertando Pessoas na última terça-feira de fevereiro, a terça-feira depois do carnaval. Vou deixar o pessoal para o carnaval, pular, cuidado. E depois, na outra terça-feira, a gente se encontra aqui com essa estreia maravilhosa. Então, já deixa agendado aí para que você possa participar da estreia desse programa que vai ser sensacional. E, então, vamos lá, eu vou deixar o chat aberto aqui, se vocês quiserem comentando.
antes da gente continuar esse assunto aqui, quero só lembrar a todos também que sempre perguntam como faço para participar do grupo de WhatsApp, nosso grupo de estudos, onde você pode conhecer mais gente, onde você pode estudar mais aprofundadamente muitas coisas. Entre em despertandopessoas.com/seguidores. Despertandopessoas.com/seguidores e seja muitíssimo bem-vindo também ao nosso canal de WhatsApp. E vamos dando uma continuidade a esse tema de hoje, que é um tema que define realmente o momento que a humanidade está vivendo, que define o momento que nós estamos vivendo, que é, sem dúvida alguma, motivo da encarnação de muitos de nós aqui nesse planeta, não tenham dúvida disso. Todos nós, quando viemos encarnar aqui, sabíamos que iríamos passar por esses momentos. E nem todos nós, e ainda como hoje, sabemos se vamos sair vitoriosos, nem individualmente e nem coletivamente como humanidade. Então, vamos falar sobre tudo isso e eu vou deixar o chat aberto também para vocês colocarem as opiniões, perguntas, dúvidas e vamos lá. Gente, não é difícil de perceber que até antigamente e até pouco tempo atrás, o mal ele operava de uma forma mais velada, né? Como se ele não pudesse se expor, ele não podia mesmo. Então veja, nas sociedades que nós vivemos, o mal sempre existiu. Então, sociedades antigas, nem tão antigas assim, a escravatura, por exemplo, era disfarçada de civilização. Então, poxa, para eu justificar que eu tenho um escravo, você tinha que ter uma justificação moral para aquilo. Claro que não existe uma justificação moral, mas para a época se dizia, não, aquele povo não são humanos, né, não tem almas e assim por diante. Mas, enfim, a sociedade ela tentava disfarçar o mal, ela tentava esconder o mal, escondia o mal das inquisições, todas as maldades feitas pelo nome de muitas religiões, sob o nome de religião, sob o nome de Cristo até, né? Ou seja, não, porque Jesus disse assim, então vamos sim destruir, queimar, matar, torturar, e assim foi durante muito tempo, mas sempre com uma preocupação de que houvesse ali um anteparo onde aparentemente o mal não existisse, aparentemente a luta fosse contra o mal. Impérios foram construídos, né, nessa ideia, sob a fachada de uma normalidade, quando na verdade eram impérios absolutamente cruéis, absolutamente cruéis. Então o mal se escondia, porque existiam barreiras morais, barreiras sociais muito fortes. Haviam limites éticos, haviam tabus culturais, havia medo religioso, do julgamento divino, do julgamento social, do julgamento do vizinho, do que o outro vai pensar. Mas vocês percebem que isso tudo está desaparecendo? Que hoje o mal não apenas não se preocupa mais com o que os outros vão pensar, como não tem mais nenhum filtro, seja de ética, moral, social, cultural, ao contrário, nem religioso. Ao contrário, o mal ele está hoje destruindo todas as religiões, fazendo um trabalho de destruição de dentro para fora e de fora para dentro, para que as pessoas que quisessem ou que tenham interesse de evitar o mal através de preceitos religiosos não consigam criar mais nem esta barreira, nem mais esta divisória entre aquilo que a gente vive. Então, o mal, ele parou de se esconder. Ele já de um tempo para cá, ele foi saindo da toca, né, saindo ali de trás, ele parou de se esconder. Antes ele sabia que se ele aparecesse, se ele dissesse, olha, sim, eu sou o mal, as pessoas iriam reagir e o mal iria perder o poder. A pessoa que se expusesse ia ser presa, ia ser morta eventualmente, ia ser expulsa, enfim, a própria sociedade reagiria e essa pessoa perderia o poder. Não poderia se imaginar alguém que fosse claramente o mal no poder de um governo, no poder de uma instituição, de uma organização ou de qualquer tipo de poder. Mas, de repente, nós estamos vendo que se o mal precisava de uma ilusão para prosperar, hoje ele não está precisando mais. A própria humanidade está derrubando essas barreiras. E como é que essas barreiras têm sido destruídas ultimamente? De várias formas diferentes.
Começar com um secularismo excessivo. Então, é um materialismo, um ceticismo que começa a ser espalhado como se fosse uma verdade, como se fosse uma coisa, né, como se a ciência, por exemplo, tivesse que ser cética, tivesse que ser ateísta. Graças a Deus, estamos vendo novos cientistas dessa nova geração mudando isso radicalmente. Mas a sociedade começou a espalhar isso. As pessoas começaram a se afastar das religiões, e eu vejo, as religiões têm vários contrapontos aqui que a gente poderia colocar, não quero entrar nesse mérito hoje, mas as pessoas começaram a se afastar das religiões e começaram a não... O problema não é se afastar das religiões, o problema é se afastar da espiritualidade, é se afastar da conexão, né, com a espiritualidade maior, é se afastar da própria consciência, da ética interna, da própria moral. E as pessoas começaram, então, a se afastar da religião e começar a achar, espalhar por aí de que tudo é possível, tudo é válido. Não existe mais, ou seja, você tem que viver, e a gente volta ao carpe diem, né, de séculos atrás, ou seja, aproveite o momento, viva o momento, porque é só o que existe, é só o que nós temos, então vamos viver este momento aqui agora, e a sociedade começou a trabalhar esse tipo de filosofia, esse tipo de entendimento, e espalhar, levada pelo mal. Essa energia do mal começou a espalhar e afastou as pessoas da religião justamente porque quando você está numa religião, bem ou mal, independente dos dogmas da religião que possam estar errados ou não, mas você tem uma conexão. E as pessoas começaram a perder tudo isso. Mas começaram a relativizar a moral. Tudo é relativo. Ah, mas a pessoa fez o mal. Não, depende. Depende de como você olha. Porque se você olhar o que o outro fez, não, depende de você olhar o que ela prega, se você olhar o partido dela, se você olhar. Então, o mal começou a ser, a moral começou a ser relativizada. E quando é relativizado, então tudo pode. Porque sempre você vai achar algo para relativizar. Sempre vai achar. A dessensitização tem sido assombrosa. Assombrosa. As mídias, esse mal, ele tem trabalhado de uma maneira a dessensibilizar as pessoas num grau que a gente nunca viu. As pessoas não sentem mais. Não sentem mais. As redes sociais, né, o mal começou a colocar, não foi nem pelas redes sociais, ela começou pelos filmes de Hollywood. Começando a colocar filmes com violência explícita. Filmes de terror virou, ou seja, filmes de terror, filmes de violência explícita, filmes de sexo explícito, filmes de pessoas, de amoralidades explícitas, onde as pessoas amorais têm sucesso, onde ser amoral, onde a relativização da moral é válida. E começaram, então, já nos próprios filmes, que são diferentes dos filmes dos anos 80, e vocês sabem disso, é só a gente olhar, fazer uma comparação simples, os filmes acabaram. São raríssimos os filmes que têm uma conotação positiva, que levam ao bem. Então, a massa tem sido levada a pensar dentro do ódio, da vingança. Então, o filme é sempre assim, né? Ah, não, o bem é aquele cara que teve a filha sequestrada e que sai para se vingar e matar todo mundo que sequestrou a filha. E assim vai. As redes sociais começaram a mostrar vídeos, notícias, sem filtro nenhum. E mais, com 99% da mídia sempre negativa, sempre os vídeos negativos, brutalizados, cheios de sangue, cheios de violência, cheios de sexualidade, cheios de falta de moral, falta de ética, falta de consideração com o próximo. E a gente começa a olhar aquele vídeo e a gente acha que não tem nada a ver. A gente começa a olhar esses vídeos todos, e vamos falar do Epstein agora, né? Ou seja, aí a gente já vai chegar no Epstein também, esses vídeos que estão rolando, mas antes de falar dele, só para não misturar, a gente começa a olhar eles todos e olha aquela cena sangrenta, pessoas sendo atropeladas, acidentes, pessoas sendo assassinadas, suicidas, tudo ali, né? Terrorismos, tudo explícito, você olhando. Na primeira vez te choca. Coitado do gato ali que foi chutado. Na segunda vez, arranca a cabeça. Na terceira vez, e assim vai. E daqui a pouco você não se choca mais. Você acha normal. Ah, não. É assim mesmo. Você olha aquela cena
sangrenta, aquela falta de moral, você olha aquilo tudo e você não se sensibiliza mais. Aquilo não te choca. Você acha normal. Por quê? Porque eu recebo 300 desses por dia. Você virou o açougueiro, acabou, você não consegue se sensibilizar mais, você não tem mais nenhum nível de nojo, por dizer assim, da carne que você corta. Né, na comparação com o açougueiro. O açougueiro está lá, ele quem está no matadouro, está lá todo dia, dessensibiliza. Já não, aquilo para ele é tijolo. Só que agora a gente vê a sociedade achando desde corrupção, sexualidade, todas as palavras que a gente não pode dizer aqui, né? Tudo isso normal. Normal. Então, se a gente manda hoje um vídeo absurdo para alguém, a pessoa vai olhar, abrir, já fala, mais um. Isso não é por acaso. Isso é um mal trabalhando. O mal, ele trabalha justamente com esse intuito de dessensibilizar. E ele tem feito isso muito bem. Hoje nós estamos falando de vários vídeos do Epstein, né? De coisas que aconteceram, coisas grotescas, gente. Grotescas. Nós estamos falando aqui, né, pedofilia, coisas pesadíssimas. Estamos falando de rituais, estamos falando de carne humana, nós estamos falando das coisas mais pesadas. Não é, as pessoas às vezes relativizam, né, dizendo, não, Epstein ele tinha uma casa de prostituição, isso tem em qualquer lugar. Gente, está longe, mas anos-luz de ser uma organização de prostituição. Nós estamos falando de coisas extremamente pesadas. Será que a gente não consegue perceber isso? Nós estamos falando de rituais satânicos pesados. Nós estamos falando de sangue de menores sendo utilizados com propósito mil. Estamos falando de colocar terror realmente em criança, terror para... É que não posso nem falar tudo que precisaria ser dito aqui. Mas nós estamos vendo tudo isso, sabe? São coisas. Agora que tá. O ponto não é nem tudo o que aconteceu. Porque você tem um anticristo na Terra, nós temos alguns. Temos alguns. Alguém tem dúvida de que ele era um? Agora, nós temos esses braços, vamos dizer, né, demoníacos, por assim dizer, na Terra, existem, sempre existiram. O problema é quando esse braço começa a ter o apoio, né, da elite, das pessoas famosas, de governantes do mundo inteiro, de pessoas ricas, de empresários, de pessoas comuns, de pessoas incomuns, ou seja, de repente todo mundo entrando nesta roda, entrando nesta seara e por interesses próprios, de uma forma ou de outra, ou por poder, ou por dinheiro, ou por medo, ou por tal, elas vão aceitando. E daqui a pouco se envolvendo. E daqui a pouco querendo produtos naturais feitos com vocês sabem o quê? E achando bonito, e falando na TV, que usa os produtos porque melhora a pele. Nós temos noção do que nós estamos falando? O nível que a humanidade chegou, e não é uma pessoa, são centenas de pessoas que comandam o mundo. Para não dizer mais. Tem outras centenas que comandam o mundo que estão do lado de bem? Tem. Mas olha onde o mal chegou. Olha como o mal conseguiu colocar suas garras, espalhar suas garras pelo mundo inteiro. E como é que ele espalha? Ou seja, chantagens. Então o cara foi lá para a ilha uma vez, foi filmado, caiu na tentação, foi filmado, achou interessante, todo mundo está fazendo, moral relativizada, dessensibilização total. Então uma pessoa gritando, pedindo socorro, pedindo pelo amor de Deus, não sensibiliza ninguém, ao contrário, dá prazer. Dá prazer. É melhor. Quanto mais dor, quanto mais desespero, quanto mais falta de humanidade, melhor. E não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de várias que vão, que fazem, que participam, que dão dinheiro. E de repente aquela que foi lá desavisada, caiu na tentação, voltou, é chantageada. É chantageada.
Hoje nós temos no Brasil várias pessoas da nossa elite, da nossa política, sendo chantageadas com vídeos parecidos. Várias que não podem votar livremente porque estão sendo chantageadas. E isso acontece pelo mundo inteiro. A China aplicou esse método também. Então o que acontece? Você filma, você grava, acabou, você tem aquela pessoa, é teu escravo para sempre, nunca vai falar nada. E assim, esse tipo de situação com do Epstein, ela durou décadas. Décadas. E durou? Aí a gente tem que se perguntar, será que durou? Acabou? Vamos nos questionar, vocês acham que acabou? Coloque aqui nos comentários. Vocês perceberam que a ilha continua ali cheia de gente, aparentemente funcionando? Que todas as ramificações continuam ali ativas, que as pessoas envolvidas não têm nenhuma presa, nenhuma condenada, nenhuma nada. E pior de tudo, a dessensibilização da sociedade chegou num ponto que a gente hoje discute vários arquivos pesadíssimos, como fofoca, na rede social. Muitas vezes sem que a gente consiga ter uma empatia mínima com as pessoas que sofreram tudo isso. A gente olha e fala assim, como se a pessoa tivesse, sei lá, ela foi jogar futebol e se machucou, né, e tomou uma canelada. É isso. Eu sinto em relação a ela a mesma coisa, só que eu não vejo a seriedade do assunto, eu não tenho mais empatia. E perceba que isso está afetando, não é só as pessoas más, por assim dizer, as pessoas boas também acabam dessensibilizadas. Eu pergunto para vocês, cada um se analisar friamente, fazer essa análise fria de si mesmo. Agora, com honestidade, não precisa nem colocar no chat, se alguém quiser colocar no chat, põe. Mas nós estamos dessensibilizados também? Quando a gente olha tudo isso, a gente sente o que deveria sentir? Porque eu lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, que se alguém na rua tivesse passando mal, tivesse tido um acidente de carro, alguma coisa, vinha um monte de gente para ajudar. E era gente parando para levar para o hospital, para ver se estava bem, para trazer água, para fazer tudo. Por quê? Porque uma pessoa tinha um corte na perna. Hoje a gente passa na rua, a pessoa está com tudo, acidente, tiro, tá, a gente vai embora. Não é assim? A maioria? Por quê? Porque estou com pressa, porque o outro vai cuidar, outro vê, isso aí acontece todo dia. A gente não tem mais sensibilidade. A gente perdeu a conexão humana. Eu estou falando isso para vocês porque às vezes a gente fala que estamos num canal, né, voltado a despertar de consciência, espiritualidade, então todos nós aqui somos sensíveis. Será? E é importante nesse assunto de hoje que eu quero trazer para vocês que a gente começa a se questionar porque a separação do joio e do trigo está acontecendo. Isso tem a ver com isso. Quem foi dessensibilizado num ponto em que nem está percebendo mais e quem não foi? Qual é a humanidade que ainda resta dentro de nós, que pode ser utilizada no dia a dia, hoje, amanhã? E nós estamos falando de nós, que a princípio poderíamos ter ali uma situação, pelo menos uma ligação maior com a espiritualidade. Imagina aqueles que não têm ligação nenhuma, que não devem nada, acham que não devem nada a ninguém, nunca, que a vida é o curtir agora o momento e eu vou aproveitar a minha. E que, né, a gente está tão dessensibilizado que é isso. Hoje, o pessoal lá, né, as comunidades saem com rifles na mão, com tudo na mão. A violência é um caos nas cidades, o pessoal sendo assaltado em tudo que é lugar, roubado, sequestrado. E a gente acha normal. As pessoas falam, é mais um. E aí, o que aconteceu? Tá. E quase não faz diferença se só roubou, se matou, o que aconteceu. O pessoal chuta cachorro. E parece que está tudo bem. Graças a Deus tivemos uma movimentação, né, na semana passada sobre isso. Mas chega num ponto em que começa a achar normal. Então isso é um mal, gente. Isso é um mal entrando devagarinho na mente e no coração da sociedade. Desta maneira, ela vai entrando. De repente as músicas, as pessoas não ouvem mais músicas belas, ouvem músicas com letras de violência, com letras de ódio, com batidas de ódio, com batidas tribais, primitivas mesmo, e deixando de escutar aquelas energias que podem elevar a sua essência, que podem elevar a sua consciência. Então, quando o mal ele conseguiu fazer esse trabalho na sociedade, quando o mal conseguiu
colocar tudo isso dessa maneira, ele percebeu, eu não preciso mais me esconder. E o mal, de fato, começou a sair das sombras. Hoje ele aparece publicamente e se mantém no poder. E se mantém no poder. É o que eu comentei. Então hoje tudo isso está acontecendo e imaginem vocês, há poucas décadas atrás, os relatos do Epstein, as pessoas estão envolvidas, né? Eu não estou falando dos vídeos, cuidado com os vídeos, tem muito vídeo feito, né, colocando pessoas, vídeos que não tem nada a ver, porque assim, todo mundo conheceu o Epstein, então tem vídeo assim, encontrou ele, não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou falando. Né? Encontrou ele uma vez, duas vezes, aqui e ali, essas pessoas se encontram, não é isso. Né? E se encontram sem saber a profundidade do que está acontecendo, sem participar. Eu estou falando de muitas pessoas que efetivamente participaram, sabidamente, que sabem, e de rituais complicados. Pessoas que fomentam isso com seu dinheiro. Globalistas, etc., que fomentam isso, continuam fomentando isso. Com a ilha que está lá, quem está pagando a ilha? Toda segurança das pessoas que estão lá hoje. Quem está pagando? Então, se fosse há 3 décadas atrás, 2 décadas atrás, 1,5, hoje, essas pessoas todas estavam com mandados, estavam com prisão preventiva. A sociedade estava exigindo uma reação pública e uma reação do judiciário de cada país, de cada situação. E o que está acontecendo de reação efetivamente? Além de fofoca. Além da fofoca, o que está acontecendo? Qual é a reação que a sociedade hoje consegue colocar? Percebe? Então, o mal, ele percebeu, não preciso mais me esconder. A gente fala de Epstein, vai falar de Didi, vai falar do que for, não são os únicos. São várias situações. Em cada país, em cada local, várias ramificações. Iguais, parecidas, piores, melhores. Tudo ao mesmo tempo. Porque o mal não precisa mais se esconder. Hoje, a maldade é gravada no vídeo e colocada nas redes sociais. Outro dia chegou para mim um vídeo, eu não sei como que chega essas coisas, né? Porque às vezes você abre, você vai ver depois o que é. E como assim, eu estudo praticamente, já estudei todo tipo de espiritualidade, religião, coisas relacionadas, às vezes chega algumas coisas que... Mas chegou um vídeo para mim, não posso nem falar tudo, tá? Porque não dá para falar aqui. Mas basicamente, né? Ou seja, imaginem um coração sendo comido vivo e com tudo filmado. Então, assim, olha o nível que nós chegamos. Isso é um tipo de vídeo que pode estar rolando numa rede social? Não pode. Mas o pior que está rolando é que chega como fofoca e é uma dessensibilização. É assim que eles fazem lá. É assim que acontece. É desobedecer a si mesmo. Os rituais são assim mesmo. Então, estou dizendo tudo isso, gente, para a gente entender a gravidade do assunto. A gravidade do assunto. Porque não é o assunto em si. É como a sociedade recebe, como a sociedade lida, e como o mal tem entrado nas residências, nas casas, nas mentes, nos corações, em todo lugar. Tem de várias formas diferentes. Não se pode falar mais disso no Brasil, de política no Brasil não pode mais se falar, né? Mas vamos falar. O que tem acontecido no Brasil? As pessoas, o mal tem conseguido fazer de uma forma que as pessoas estão odiando os outros familiares, estão odiando os amigos. Por quê? Porque ele pensa diferente. Porque ele não enxerga alguma coisa que eu enxergo. Tudo isso são só exemplos. Um exemplo aqui, outro exemplo aqui, outro exemplo aqui, e vai se somando, se somando, se somando. E nós estamos vivendo uma sociedade absolutamente sem empatia, sem amor, sem sensibilidade, olhando mal na nossa frente e sem capacidade de reação. Sem capacidade de reação. Então, de repente, você não tem capacidade de reagir. Você olha a sociedade e fala, gente, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Quando eu falo de política no Brasil, eu falo porque são exemplos bons, assim, que, né, como nós estamos num canal brasileiro, exemplos bons focados à nossa nação. Mas para a gente perceber, cada um de nós, o que nós estamos vivendo. Porque quando você fala, por exemplo, e desculpa, gente, não tem nada a ver com política.
Temos que parar sabe, de tratar dessa maneira. Ah, é de um lado, de outro lado. Esqueçam os lados. E é isso que eu quero tratar com vocês aqui hoje. O lado é a luz ou as sombras. Se você tem pessoas que praticaram crimes, tem que ser presas. Se você tem pessoas que não praticaram, não podem estar presas. Eu não estou falando de líderes, estou falando de povo, não vamos politizar, mas eu estou mostrando que, de repente, a gente relativiza tudo por bandeiras, e não mais porque é o certo ou errado, porque a luz e as trevas. A gente vive numa sociedade hoje, como eu falei, num país, e não é só nós está acontecendo isso na Europa, está acontecendo isso em vários lugares, onde a violência passa a ser regra, passa a ser bonita, passa a ser esperada, e as pessoas não reagem mais. Então hoje os crimes, semelhantes ao do Epstein, iguais, piores, melhores, são noticiados 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas sem reação da sociedade, porque estamos todos hipnotizados. Estamos hipnotizados, estamos virando zumbis, estamos dessensibilizados, não conseguimos encontrar dentro de nós o que é a moral, o que é a régua da moral, da razão. Por quê? Porque as pessoas falam tantas coisas, e tem muitas pessoas falando muitas coisas que são pessoas absolutamente desconectadas com a moral, com a ética, com a espiritualidade, absolutamente desconectadas. Mas quando é muita gente falando dos nossos ouvidos e as coisas chegando pelas redes, a gente começa a acreditar. E a gente começa a achar que a gente que está errado, que a nossa ética que está exagerada, que a nossa moral que está exagerada, que a nossa reação que está exagerada, que o nosso inconformismo que está exagerado, que o nosso assombro que está exagerado. Mas não é nada disso, não. É que nós estamos dessensibilizando. Isso é parte do mal. O mal tem trabalhado fortemente nesse sentido e tem conseguido resultados impressionantes nesse sentido, como a humanidade há muitos séculos, muitos milênios talvez não tenha visto o homem tão dessensibilizado como ele está hoje. Então comenta aqui nos comentários, né, você, o que você acha dessa dessensibilização? Onde você vê isso? Onde você vê coisas acontecendo absurdas, mas que as pessoas parecem que normalizaram a normalização, né? Quais são as barreiras morais que você acha que caiu principalmente nos últimos anos? Família? Porque vejam, conceito de família. Aí as pessoas, por que a família é importante? Já a família é a base da sociedade. Aí o mal começa a falar, não, mas vamos destruir a família, porque eu não sou hétero, então eu preciso destruir a família. E tem gente que se convence disso, quando na verdade tanto faz se você é hétero, homo, o que for. Cada um pode construir a sua família. E a família é a base da sociedade. Então o mal, ele distorce a realidade, ele faz uma pessoa lutar contra a outra, acreditando em coisas que não tem nada a ver. E a família foi sendo destruída e continua sendo destruída. A religião, já falamos da religião. A ética, já falamos da ética. Nós estamos entrando numa fase de inteligência artificial, uma fase onde a inteligência artificial vai superar o ser humano 1 trilhão de vezes. E como é que nós vamos entrar nessa fase que nós estamos entrando sem ética, sem moral? Porque se nós passarmos a nossa ética e a nossa moral para esses programas de computador, aí sim, de fato, nós vamos ser dominados por eles. Aí sim, de fato, vai dar tudo errado. Nós temos que recuperar a ética, temos que recuperar a moral, temos que recuperar a luz. E nós que estamos aqui podemos ser guerreiros da luz para realmente tentar recuperar tudo isso, recuperar o que a humanidade deixou se perder pelas entranhas do mal. Hoje, o mal age às claras, em todo lugar, porque nós permitimos, porque o mundo permitiu, porque ninguém orou e vigiou, porque a gente não prestou atenção no que estava acontecendo. Porque em vez de focar no mal, no que está errado, a gente ficou focando em brigar um contra o outro, com coisas que o mal colocava, e a gente se distraiu, brigando um contra o outro. Então, guerras, corrupção, desigualdade extrema, misturado com sucesso, como se fosse sucesso, prisão de opositores políticos, pessoas inocentes, pessoas que não se revoltam, pessoas anestesiadas, redes sociais.
Falamos do Epstein de novo. Jeffrey Epstein como símbolo, eu acho que vale colocar ele como símbolo dessa insanidade que a gente tem vivido, antes da gente falar do momento espiritual que a gente está vivendo da mudança. E do momento da mudança que é fundamental, que a gente precisa participar, que a gente precisa começar a entrar a sério. Então, eu já vou falar dessa questão do momento espiritual e das razões espirituais pelas quais estamos vivendo isso. E por que o mal está dessa maneira. Então, Epstein, né, como símbolo dessa insanidade. Imagine um homem rico, conectado a líderes globais, a presidentes, a reis, a bilionários. Um bilionário. Não é um, nem dois, nem três, várias pessoas ricas envolvidas em abusos sexuais, em tráfico humano, como se fosse uma festa privada, como se fosse comemorar o poder e o dinheiro que eles têm em cima da inexistência que eles acreditam da alma daquelas pessoas que eles estão escravizando, torturando de todas as formas possíveis. Mas quando a gente vê isso, vamos entender que isso é um reflexo da sociedade. Não são só os líderes, é para baixo também. Pessoas que, ao invés de ajudar o planeta, em vez de ajudar o momento que nós estamos passando importante de transição planetária, cedem fortemente ao ego, à luxúria, ao sarcasmo, ao descaso, à violência, à incitação de fofocas e de tudo mais. Então há um espelho, isso é um espelho da sociedade. Se o povo tolera, se o povo está ok, estão acontecendo injustiças no Brasil, tudo bem, porque foi esse, foi aquele. Estão acontecendo injustiças no mundo, tudo bem, porque foi... Então se o povo, se a sociedade tolera, por que o mal não faria o que faz e não vai aumentar ainda o que está fazendo? Dobrar a aposta cada vez mais? Vai! Claro que vai! Como qualquer um faria. Mas por quê? Porque as pessoas de bem estão brigando entre si e não percebendo o que realmente está acontecendo. E pior, muitas pessoas de bem estão sendo perdidas. Muitas já foram perdidas e muitas estão sendo perdidas. Perdidas por mal. No momento de uma encarnação fundamental, que é uma encarnação que a gente está vivendo que está, de fato, separando o joio do trigo. É um momento de fim dos tempos, de fato. Vamos falar um pouquinho disso. Então, estamos numa sociedade onde o mal foi banalizado. Mal é normal. Banalizei. É normal. Mas acontece mesmo. E quando acontece com você, não tem ninguém para te defender, porque os outros estão falando, acontece mesmo. Tá todo mundo assim, acontece mesmo. Deixa lá. Qual o problema? É só mais um. Então, o planeta sofre com a poluição mental, com a poluição física, com falsas bandeiras. Isso tudo, gente, não é fruto do acaso. Não tem nada a ver com o acaso. Não foi o acaso que nos trouxe até aqui. O mal se expondo, tornando-se visível, tornando-se inevitável de ser ignorado, não é por acaso. Claro que o mal, ele não percebe muitas vezes os caminhos de Deus, os caminhos da espiritualidade. Porque a espiritualidade maior se utiliza do mal como ferramenta para despertar de muitas consciências, para a evolução de muitas almas. Às vezes o mal é necessário. Como disse Jesus, que o mal, ele vai agir, mas ai daquele de quem veio o mal. Então nós temos que tomar cuidado, porque o mal vai existir. Mas então se o mal vai existir, então a pessoa que está fazendo o mal é inocente. Não, a pessoa que está fazendo mal, ai dela. Porque ela está fazendo mal, ela está sendo a ferramenta para o mal. Então, quando o mal ele está ganhando terreno no mundo, ele está dessensibilizando todo mundo, e de fato coloca em risco a própria existência da humanidade no planeta, podemos falar isso. Depois eu vou falar minha opinião. Eu não acho que o mal vença esta guerra do final dos tempos. Não, eu não acho. Mas que pode vencer? Pode. Há um livre-arbítrio coletivo em andamento. Se o livre-arbítrio coletivo majoritário for pelo mal, nós vamos viver as consequências desse mal. Nessa e em outras encarnações. E o planeta vai viver isso. Mas vamos chegar lá já. Mas o mal saindo, o mal ele se desenvolvendo como está desenvolvendo, crescendo,
se tornando comum em cada esquina. Não é por acaso. Não é por acaso. Coloca aqui nos comentários, você acha que o mal, esses picos, esses escândalos como Epstein, são a ponta do iceberg do que ainda vem? Ou chegamos no topo da maldade? Como é que nós estamos? Né? Em que momento dessa montanha que nós estamos? Coloque seu comentário para a gente ter uma ideia. Nós vamos piorar muito ou estamos já no ápice da maldade? Eu vou dizer minha opinião. Eu acho que ainda vai piorar bastante em muitos setores. Isso não significa que a vida de todos nós precise piorar, porque bem e mal vão conviver juntos. Depende da frequência que você vai escolher viver dentro desse mesmo planeta. Entenda isso. Mas a noite ainda vai escurecer. E vai escurecer porque não tem reação. Ninguém está reagindo. Não tem mais força de reação. Olha no mundo. Olha o caso Epstein. Olha na Europa o que está acontecendo. Ninguém tem força de reagir mais. Olha no Brasil o que está acontecendo. As pessoas estão querendo perder a força de reagir. Olha o que está acontecendo em vários lugares do mundo, em várias situações. O problema é esse. A gente começa a sentir que a reação começa a ficar difícil. Por quê? Porque tem muitas pessoas do lado de lá, ou muitas pessoas desorientadas. E é uma desconexão. E o mal faz isso, ele desconecta as pessoas. Então as pessoas às vezes têm o mesmo interesse. Vamos juntos lutar pela luz? Vamos. Mas a desconexão é tão grande que elas não conseguem se conversar, não conseguem se entender. E a hora que não se entendem, começa a brigar. Não, mas você está dizendo isso, eu não concordo com isso. Começa a brigar. Vocês entendem o que está acontecendo? Então, o mal está... A espiritualidade maior, ela se utiliza do mal em muitos momentos. E esse momento de transição planetária é mais do que nunca. Quando vários livros antigos, inclusive a Bíblia, Jesus, nós vamos falar dos Vedas, nós vamos falar de muitos, falam de um apocalipse no final dos tempos, que é este momento que nós estamos vivendo. Eles estavam falando justamente desse momento onde a espiritualidade chega a um momento de um nível evolutivo do próprio planeta, onde o planeta precisa dar um salto, onde você precisa de uma transformação. Isso está acontecendo agora, estava programado para acontecer agora. E é justamente por estar prestes a este acontecimento que o mal está podendo tirar, ou seja, sair por aí livre, leve e solto, e crescer como nunca cresceu. É importante que isso aconteça. É fundamental que isso aconteça para que o propósito da espiritualidade maior se cumpra neste final dos tempos. Então, quando o mal sai da toca, ele aparece em todo lugar, ele chega para cada um de nós, para cada ser humano no planeta Terra. É como se o mundo, o universo dissesse para cada um de nós: ok, você viveu muito tempo, séculos talvez, com a desculpa de que você não conseguia enxergar o mal, de que o mal vinha muito bem disfarçado de bem, de que você tinha um interesse de fazer o bem, mas acabava fazendo mal, de que as coisas eram meio cinzentas, que você aprendeu muito com isso, que você melhorou, mas que você não podia ser responsabilizado porque tudo era muito cinza. Pois é. Agora, estamos entrando numa fase em que o cinza está desaparecendo. Cada um de nós tem todas as informações necessárias na mão, literalmente na palma da mão. Todas. Se tiver força de vontade, se não tiver preconceito, porque as pessoas hoje têm preconceito. Essa pessoa aqui falando, ela é do mal, acabou, eu não vou nem olhar. Tirar o preconceito da frente e realmente analisar, porque muitas estão sendo enganadas em vários aspectos. No mundo inteiro, tá? Isso eu falo no mundo inteiro, em vários aspectos, vários temas, várias situações diferentes da sociedade. Hoje nós temos todas as informações para quem quiser, de fato, com honestidade, ser informado, pesquisar e olhar. Se você ouvir a rádio fofoca, você vai ouvir o que você quer, ou o que... você vai ouvir um monte de besteira. Um monte de coisas que não são verdade, apesar de parecerem do bem, parecerem verdade. Não são. É o mal disfarçado em pele de cordeiro. É o lobo em pele de cordeiro. Mas hoje, a espiritualidade e esse mal é como se dissesse para cada um de nós: olha, presta atenção.
Você tem todas as informações hoje na palma da sua mão. Se você tiver um pouco de força de vontade, sem preconceito, você consegue chegar na base, você mesmo analisar o que realmente foi dito. O que realmente, não é pegar ali e tirar de contexto, não. O que foi dito, o que aconteceu, o que realmente cada um participou, o que é, o que não é, e não ficar, né, videozinho de 1 minuto, muitos dos quais até com inteligência artificial, não. É olhar sério. Sentir com o coração a sério cada situação e analisar com o seu coração de verdade. É como se a espiritualidade dissesse, você tem tudo na sua mão, todas as informações. Agora, está na sua frente, não tem mais cinza. É o mal claro, aberto. Não dá para você dizer que não podia ver, que não conseguia vê-lo. O mal está na sua frente. E o bem também está na sua frente. Qual você escolhe? A espiritualidade está dizendo para cada um de nós, não me volte aqui no plano astral depois, né? Não me volte depois da sua vida dizendo, eu não consegui perceber o que era o mal, estava tudo muito cinza. Acabou a era da cinza, do cinza. Por que acabou? Porque acabou o tempo. Não tem mais outra encarnação depois dessa para você ficar curtindo cinzas. Agora, cada um de nós está sendo testado. Ou você é joio, ou você é trigo. Ou você entendeu após muitas encarnações, muitas vidas, muitas experiências, você entendeu realmente o que é o mal, ou você não entendeu ainda. Ou você entendeu o que realmente é o bem, ou você não entendeu ainda. Não dá mais para você falar, olha, eu entendi mais ou menos. Agora é a hora da escolha. É a hora de você, de cada um de nós, mostrar quem somos. Cada notícia que recebemos, como reagimos? Com amor ou com ódio? Com preconceito, com separatismo ou com atenção, com compaixão? Brigando com famílias e amigos porque eles têm uma bandeira diferente ou não? Ou entendendo o lado positivo de cada um? Entendendo que todos os lados têm suas razões, tanto do bem quanto do mal. Independentemente da bandeira. O mal não está mais escondido. O mal está às claras. Se você se aproveita do mal por interesses próprios, porque a corrupção de alguma forma te traz emprego, te traz riqueza, te traz oportunidades, porque eventualmente outras maldades te trazem prazer, te trazem qualquer coisa positiva, ou enfim. Às vezes sem perceber, a gente acha que não, por isso que tem que fazer essa análise de consciência muito fria em cada um de nós fazer a sua própria. Porque chegou no momento em que não tem mais como a gente chegar lá em cima e falar, eu não sabia, eu não percebi. Quantas vezes nós temos praticado o bem no nosso dia a dia? Gente, uma pessoa boa, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, cuidado. Uma pessoa boa não é a pessoa que não pratica o mal. Uma pessoa boa é a pessoa que pratica o bem. Isso é uma pessoa boa. Quem não pratica o mal, mas também não pratica o bem, é uma dessas pessoas hipnotizadas inúteis, que são massa de manobra, inclusive para o mal, e acabam fazendo mal, às vezes, sem querer. Uma pessoa boa é que faz o bem. E temos que nos perguntar a cada um de nós, que bem temos feito ultimamente? Dentro de casa, na família, com os amigos, na rua, que bem? Lembra aquela história de uma boa ação por dia? Onde ficou essa história? O que nós temos feito de bem? E o bem também é separar o bem do mal, não com preconceitos, não, se foi esse, foi não, com análise mais fria e crua, e espalhar o amor nas suas redes sociais. E não a discórdia, não o desentendimento, não os vídeos e as coisas terríveis que o mal quer que sejam espalhadas para dessensibilizar todo mundo. Então, espiritualmente, estamos no fim de uma era. O que chamamos de apocalipse, que é o que estamos passando, mas veja, apocalipse não é uma destruição literal. Apocalipse vem do grego, que significa revelação. Revelação do quê? Justamente do bem e do mal. Está sendo revelado o que é o bem e o que é o mal. O mal se expõe para forçar a cada um de nós uma escolha. Você escolhe o bem ou você escolhe o mal? É a separação do joio e do trigo.
Com mal tão frequente e intenso, fica fácil enxergá-lo. Antes disfarçado, ele enganava. Hoje exposto, ele pode atuar facilmente, eficazmente por aí afora. Mas a cada um de nós cabe no nosso livre-arbítrio se posicionar. Ignorar? É melhor ignorar ou é melhor tentar reagir? Não reagir com ódio, reagir com inteligência, reagir com amor, reagir unindo todos nós, pessoas de bem, para fazer o bem. Porque acabou. O tempo está acabando. Isso que as pessoas não percebem ainda, a vida é muito rápida e o tempo está acabando. Nós estamos vivendo um momento que não é de punição. Ah, o mal está aí. Não é uma punição para quem está vivendo hoje. Não, é uma oportunidade. A sombra cresce para contrastar a luz, para despertar consciências. Que às vezes só com contraste de sombra e luz que você consegue despertar quando você fala, nossa, eu nunca tinha percebido, mas eu estava fazendo mal. Eu não estava no caminho do bem, eu não estava praticando o bem. Eu despertei, eu expandi minha consciência. Então, quanto mais o mal sai da toca, as pessoas que querem focar na luz mais percebem o mal e, por consequência, mais percebem o bem e mais conseguem se direcionar ao lado do bem. Antes do amanhecer, a noite é mais escura. Vocês lembram? Então, diante desse mal exposto, o que você escolhe? Indiferença? Ação? Que tipo de ação? Porque lembre-se, indiferença também é uma espécie de mal. As pessoas passando coisas terríveis e a nossa indiferença, transformando a maldade em fofoca apenas, é maldade. E talvez uma das mais cruéis. Uma das mais cruéis. Então, estamos num momento de transformação coletiva. O planeta Terra, como um ser vivo, passa por um novo ciclo espiritual, uma nova fase, onde ou a humanidade se destrói de vez, e não vai ter como passar, não dá para ir para a próxima fase com a moral do jeito que está hoje, com o mal do jeito que está hoje, não tem como. Não tem como. Então a gente se destrói por guerras, egoísmo, desequilíbrio, inclusive ambiental, ou a gente evolui por uma nova era de luz, um mundo de regeneração, de harmonia, de consciência mais elevada, que é o que eu acredito. Eu acredito sim que o bem vai vencer, que a espiritualidade, mas precisa de pessoas de bem para agir, porque a espiritualidade não vai fazer uma abracadabra para nós, ela está fazendo de tudo para despertar nossas consciências, mas as nossas consciências precisam despertar. Despertar consciência é dar um like num vídeo como esse, não é para falar, mas é compartilhar um vídeo como esse, já que compartilhamos tantos vídeos terríveis. É propagar o bem, é propagar, fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas refletirem um pouco na vida. Mas as pessoas, às vezes, nem um like, nem um compartilhamento de coisas boas. E não só desse de tantas coisas boas. Uma boa ação por dia. Então, cada ser humano hoje está na sua última chance, onde, se for declarado joio, vai para um mundo primitivo. Não vai reencarnar na Terra. Se for declarado trigo, vai ter novas oportunidades aqui na Terra em planetas melhores. Vai ter uma vida melhor. Então, ninguém de nós vai poder dizer, eu não sabia. Esse é o teste final. Escolher o bem, apesar do mal tão visível, apesar do mal tão gostoso por aí afora, apesar do mal tão popular, apesar da gente conversar com as pessoas, vai numa festa, numa reunião e a gente conversa sobre o mal e de certa maneira a gente se diverte com o mal. Apesar disso, é escolher o bem, fazer o bem, participar do bem. É votar, parar da gente fechar os olhos e começar realmente a votar também. Não vamos dizer que tenha políticos bons, mas a gente já sabe o que a gente não quer. Eu não estou falando nem de um lado nem de outro, tá, gente? Eu estou falando de pessoas. Não vamos pensar em partido para quê? Não, pense em pessoas. Porque é a arma que a gente tem. Esse ano é uma dessas armas. Esse ano é um ano para isso, por exemplo, no Brasil. É a gente sair e ajudar organizações que você sabe que realmente ajudam pessoas carentes, pessoas necessitadas. Se possível, você ir lá também ajudar, pôr a mão na massa, conversar com as pessoas. Não é só doação financeira é uma das possibilidades. Uma só, mas não é única. E nem sempre é melhor. Muitas vezes não é. Muitas vezes o contato físico é a melhor coisa que a gente pode fazer.
Tem muitas oportunidades de bem para a gente fazer, para a gente mudar esse planeta. E eu pergunto para você, cada um de vocês, o que você vai fazer para contribuir para a mudança desse planeta? Para que a gente passe por essa fase, para que a gente pare de brigar entre nós, para que a gente se entenda e para que a gente possa, de fato, despertar mais e mais pessoas e, num ponto onde o mal exposto torna-se, então, mais vulnerável, porque ele está exposto, e quando a reação do bem começar a acontecer, ela vai conseguir varrer o mal de uma vez só. Ela vai conseguir varrer o mal inteiro, porque não tem mais cinza. O mal vai ser fácil de enxergar. E vai ser muito mais fácil a gente mudar o planeta, tirar o mal do planeta, né? Ou seja, a gente limpar as instituições, limpar a sociedade, recolocar moral, ética, tudo no seu devido lugar, e passar para um novo mundo, para uma nova fase, uma nova energia, uma nova vibração. Cabe a cada um de nós. E pergunto para você, como cada um de vocês vai contribuir com essa nova era? Deixa aqui no chat. Porque no fim, a luz deve usar a sombra apenas para brilhar mais forte. Então, gente, o mal se expõe hoje não por vitória, mas para ser confrontado, para que a luz possa confrontá-lo. É o processo espiritual de exposição, gera a escolha de todos nós, separação do joio do trigo, transição planetária. A sombra cresce, mas a luz a usa para acordar consciências. Estamos no escuro da noite, mas o dia vem. E está vindo rápido, muito rápido. Então escolha o bem diariamente, informe-se o máximo possível e haja com empatia. Lembre-se, ou nos destruímos ou renascemos. E de que lado cada um de nós escolhemos? Então, gente, deixa aqui suas perguntas, suas dúvidas, o que vocês querem que a gente traga em outras lives. Não se esqueçam que na terça-feira última desse mês vamos ter a estreia do nosso programa Radar Terceira Visão, com as notícias espirituais, ufológicas, psicológicas, todas as questões nós vamos trazer aqui do que está acontecendo no mundo de uma forma positiva, séria e que você vai adorar. Então, não perca a nossa estreia na terça-feira última do mês, depois da terça-feira do Carnaval. Deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho, participe do nosso grupo de WhatsApp acessando despertandopessoas.com/seguidores, despertandopessoas.com/seguidores, e a gente se encontra, então, ao longo da semana com os nossos vídeos no canal e na semana que vem na nossa live de Carnaval. Né? Estaremos juntos aí na espiritualidade do bem. Um forte abraço, muita luz a todos vocês e até já.